E aí, quais são os seus planos para o próximo ano? Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre uma trajetória do povo de Israel e a aprendizagem de qual deve ser o seu foco para 2021. Estou esperando você a partir de agora aqui no programa Escola Bíblica. Após o intervalo, a gente volta rapidinho para fecharmos esse ano com a mensagem de Deus e as prioridades para 2021. Eu espero você bem rapidinho, a gente volta já. Hoje, 31 de dezembro, a gente está encerrando basicamente mais um ano e acompanhando junto com você. Lembrando que, para você que está acompanhando esse programa agora, né, às 8h30 da noite, nós já consideramos que estamos num novo ano. Então, feliz ano novo para você, né? A partir do pôr do sol, a partir da descida do sol, um novo dia. Assim nós aprendemos e entendemos juntamente com a Bíblia. Então, você e eu somos privilegiados por começarmos mais um ano aí. Que Deus te abençoe nessa nova etapa, nessa nova trajetória também, que você seja abençoado, a sua família, e que os seus planos sejam os planos de Deus, e que os planos de Deus se cumpram esse ano na sua vida. Tenha certeza que Deus tem cuidado de você, tem guiado os seus propósitos, se você colocar a sua vida nas mãos dele. Nós aprendemos um pouquinho ontem sobre a história, a trajetória e a vida de Eliseu. E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a prioridade hoje, né? Aqui no programa Escola Bíblica, qual é a prioridade que a gente tem que apresentar para nós mesmos, para a nossa família, nesse novo ano que já começou, basicamente começou, tá bom? Nós vamos nesse momento aqui lembrar você, e eu vou nessa câmera aqui para redivulgar, esse livro, essa revista, esse presente, Verdades para o Tempo do Fim. Você pode receber esse presente na sua casa e de maneira gratuita, o correio vai enviar para você e a Novo Tempo vai assumir todos os custos, custo de correio, o custo material, porque nós temos os Anjos da Esperança, que são apoiadores, que apoiam a gente na produção desse material. Então a gente quer enviar para você muitos temas importantes e basta você entrar em contato com a gente pelo telefone 12 21 27 31 21 ou através também do WhatsApp 12 98244 4449, tá bom? Vamos fechar bem essa semana e já nesse novo ano que a gente está começando também, aproveitando, pedindo esse material para você ter um ano muito abençoado. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento e tenha certeza da mão dele, da condução dele em cada passo da nossa vida. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado por esse novo ano e agora nos ajude a entendermos qual é de fato a prioridade que o Senhor tem para cada um de nós. Que a tua palavra nos ensine isso aqui no programa Escola Bíblica. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero lembrar você que você pode interagir com a gente, tá? A partir de agora a gente vai apresentar o tema e você pode dizer se você está gostando, compartilhar com os amigos, pelo Facebook, pelo Instagram também. Olha, e a gente sabe o seguinte, que quando a gente fala de ano novo, embora biblicamente a gente já tenha começado um novo ano, né, a partir do pôr do sol, existe períodos diferentes para várias culturas do mundo, né? Por exemplo, a China, ela começa o ano novo no nosso mês de fevereiro. Esse é o período em que a China começa o ano novo. E existem outras culturas também. Por exemplo, a chegada do ano novo no Japão, ela é celebrada por quase um mês. O mês de dezembro inteiro, basicamente, eles comemoram. Então, cada cultura tem a sua familiaridade. A Tailândia, ela celebra o ano novo no dia 13 de abril. Então, são circunstâncias diferentes, são períodos diferentes. Se a gente vai, por exemplo, até a Índia, o ano novo é celebrado várias vezes durante o ano. Então, bem diferente da cultura ocidental aqui. Se a gente vai até os países islâmicos, não há nenhuma data definida, né, para o início do ano. Então, eles não têm tanto essa comemoração de uma data definida como a gente tem. Você sabe que mais tarde hoje, né, para você que está assistindo o programa à noite, aí daqui a pouquinho as pessoas começam, e a cultura nossa é da virada do ano à meia-noite, ali os fogos. Já em Israel, quando a gente analisa em Israel, chega no mês de setembro,
ou no mês de outubro também. É o mês que é comemorado, né? O chamado Rosh Hashanah. Já ouviu falar disso? É quando é comemorado em Israel o Ano Novo, que significa cabeça do ano, ou início, princípio do ano, né? Que é celebrado por 2 dias no calendário judaico. Agora, a gente percebe algo interessante. E a Bíblia? A Bíblia fala sobre isso? Será que a gente tem alguma perspectiva, algumas lições que a gente pode aprender sobre esse novo ano? Eu quero começar hoje com uma pergunta para você que está acompanhando a gente, para você que está estudando. Lembrando que aqui, embora a gente esteja num formato diferente, um formato que a gente está trazendo uma mensagem para você, é um estudo também. Eu queria que você pensasse nessa pergunta. Qual que deve ser a sua maior expectativa, baseado na expectativa dos judeus que viveram cativos lá em Babilônia? Lembra? Os judeus cativos em Babilônia? Qual é a expectativa deles? E qual tem que ser a nossa expectativa? Vamos aprender um pouquinho sobre eles, sobre a visão deles na Bíblia? Eu gostaria que você lesse comigo o relato do profeta Jeremias. Jeremias traz algumas lições interessantes para nós. Primeiro, Jeremias, ele foi um sacerdote. Ele foi escolhido para ser um sacerdote. Ele veio de uma família. Vamos imaginar que os sacerdotes, eles eram como se fossem líderes religiosos hoje, né? Quem sabe você que é um católico, seria um padre, né? Ou de repente, para você que é um cristão evangélico, protestante, pentecostal, ele fosse um pastor. Ele veio de uma linhagem sacerdotal. Mas Deus o chamou para ser um profeta. E ao chamar Jeremias para ser um profeta, Deus deu uma missão para ele, trazer algumas mensagens para o povo. E a gente encontra essa missão no livro de Jeremias, no capítulo 25. Eu gostaria muito de ler com você, se você tiver com a sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 25, versículo 12, e diz assim: Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Aqui já estava descrito e profetizado pelo profeta Jeremias que Deus, ele faria o quê? Ele libertaria o povo judeu de Babilônia, do cativeiro babilônico. Quando a gente fala no cativeiro babilônico, existem 3, basicamente, marcos na história que feriram muito o povo judeu. Um deles foi o cativeiro egípcio, quando eles se tornaram escravos ali, basicamente 400 anos de escravidão, de sofrimento. O cativeiro babilônico e também o holocausto. O holocausto foi extremamente cruel para o povo judeu. E nós podemos aprender com um desses textos, com uma dessas histórias, Babilônia, o principal desejo dos judeus. Existe inclusive uma música cantada hoje por vários cantores cristãos, não somente judeus, mas cristãos, que é uma música que, traduzindo para o português, o título dela é Ano que Vem Jerusalém. Ano que Vem Jerusalém. Porque a expectativa dos judeus era que no próximo ano, no ano seguinte, Jerusalém voltasse a ser a pátria deles. Ano que vem. Eu falei no início aqui que nós acreditamos biblicamente que o ano novo já começou. Mas e para esse ano? Né? E para esse ano, qual é a perspectiva que você tem? O povo judeu tinha. Essa era uma frase melhor, dita pelos judeus que estavam cativos lá em Babilônia. Eles diziam sempre isso: olha, Senhor, e o ano que vem? Senhor, será que nós teremos uma libertação? E você sabe que o cativeiro não foi nada fácil para os judeus, né? Eles eram humilhados lá, maltratados, insultados. Muita gente esse ano, agora trazendo para os nossos dias aqui, teve um ano sofrido também. Lembranças que a gente quer deixar de lado, né? E assim eram os judeus, né? Eles se lembravam do tempo bom deles, de Jerusalém, do templo destruído, do templo esmagado. Tudo isso fez eles sofrerem, mas eles queriam voltar para a sua terra. Eles queriam um ano novo diferente. E o profeta Jeremias, a gente leu aqui, ele profetizou claramente que no ano 70 seria então o momento da libertação. Você pode ver isso em Jeremias 25, a partir do verso 11. Agora, sabe o que chama atenção?
que embora o povo judeu, eles quisessem voltar, o foco deles estava equivocado. Você sabe que o exílio babilônico duraria 70 anos. E ao mesmo tempo, nós lemos aqui também que 70 anos de cativeiro foi um período sofrido, foi um período em que houve amargura, mas eles não aprenderam a colocar o foco no lugar certo. Se a gente for considerar, vamos pegar um pouquinho de história aqui para a gente entender e chegar no ponto da grande lição para nós. Se a gente for analisar e considerar a data da primeira invasão que o rei Nabucodonosor enfrentou contra Judá, foi no ano 605 a.C. Então, ele já enfrentou o povo e já começou então a querer levar o povo cativo. Daniel foi levado cativo nesse período, até o decreto de Ciro, o período estimado de 70 anos, e então o povo foi liberto. O povo foi liberto e então eles podiam voltar para casa. O Salmo 137, eu quero convidar você que traz uma lição acerca dessa história para nós. Salmo 137, ao mesmo tempo que ele relata a tristeza dos judeus no cativeiro babilônico, ele traz algumas lições para nós aqui. Salmo 137. Você pode ler comigo? Olha o que diz esse salmo muito bonito aqui, que revela a realidade que eles estavam vivendo. Salmo 137, a partir do verso 1, alguns versos dizem assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria, contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, do dia da juventude, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos, filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der pago do mal que fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eles não tinham alegria, eles queriam voltar para Jerusalém. Eu quero responder para você, para a gente fechar o tema dessa semana, para você começar esse novo ano, a seguinte pergunta após o intervalo: qual é a verdadeira solução para a saudade de casa? No novo ano, sempre no início de um novo ano, o povo judeu queria voltar para casa, voltar para Jerusalém, destruída. E qual deve ser a sua perspectiva? Pense aí, era um lamento sincero desse povo? Qual a sua perspectiva real? E qual o plano de Deus para você nesse novo ano? Qual deve ser o seu foco? A gente vai para um rápido intervalo agora. Na sequência a gente volta para aprendermos um pouquinho mais. Qual deve ser a nossa prioridade nesse novo ano? E que Deus abençoe você. Bem rapidinho, a gente volta já. Esse é o programa Escola Bíblica aqui na Novo Tempo e é muito bom ter você junto com a gente. A gente está finalizando essa semana, né? Eu já comecei no início do programa dizendo que nós já estamos num novo ano, estamos no ano de 2021. A partir de cada pôr do sol, assim a Bíblia apresenta, de um pôr do sol a outro é um dia, e nós acreditamos então que nós já estamos nesse novo ano, estamos próximo das 9 da noite, para você que está no horário de Brasília, para você que está acompanhando o programa inédito também, então Deus abençoe você nesse novo ano. Nós estamos falando aqui sobre a perspectiva de Israel. Eles estavam cativos em Babilônia. Ano que vem, Jerusalém. Essa era a frase que eles usavam. Senhor, será que o ano que vem a gente vai sair de Babilônia e voltar para Jerusalém? Será que é isso que o Senhor vai fazer por nós? O desejo de voltar para casa. E no bloco anterior eu soltei uma pergunta para você pensar aqui. Será que essa realmente era a verdadeira solução para voltar para casa, sair de Babilônia?
Mas quando a gente vai até a Bíblia, a gente percebe o seguinte, que infelizmente o povo judeu, eles estavam desfocados. O objetivo deles não era se voltar para Deus. Não era repensar a vida deles. O profeta Jeremias estava dizendo, tá bom, vocês vão sair de Babilônia, vocês serão libertos. Mas tem um detalhe, o mais importante não é isso. Não é esse o foco. O foco não é vocês estarem bem novamente na casinha de vocês, não é vocês reconstruírem, mas o foco de vocês é buscarem a Deus, porque isso vocês não estão fazendo. Agora vamos pensar em nós aqui, essa lição de ano novo que a Bíblia traz para nós. Quando a gente começa esse novo ano agora, a perspectiva nossa, os nossos sonhos, as nossas prioridades são as mesmas do povo judeu. Senhor, ano que vem, nesse novo ano, Senhor, abra as portas para mim, um novo emprego, um novo trabalho, recursos. Isso é importante, sim, claro que é. Mas a prioridade tem que ser a prioridade que Jeremias cobrou do povo de Israel: buscarem mais a Deus. Voltar para casa é muito mais, e tem que ser muito mais do que simplesmente a gente olhar para um novo ano como um novo ano de ter uma estrutura melhor. Voltar para casa deve ser a gente aguardar a nossa casa, o nosso verdadeiro lar, que é a volta de Jesus. Independente da cultura, o novo ano representa uma nova história, um novo recomeço. Eu queria que você pensasse o seguinte, que nesse novo ano, a sua vontade seja voltar para casa também, como o povo judeu tinha vontade de voltar para casa. Mas que a sua vontade seja voltar para o lar eterno, para a volta de Jesus. Um dia Jesus voltará, ele virá, nos levará para o céu, restaurará esse lar, restaurará essa terra destruída, e nós moraremos pela graça dele nesse novo lar. Essa tem que ser a sua perspectiva esse ano. A gente não sabe se Jesus vai voltar nesse ano, mas o objetivo final tem que ser esse. Qualquer coisa que desfoque essa visão da nossa vida não vale nada. Assim, eu queria voltar para a história dos judeus. Assim como os judeus esperavam o libertador para voltar para casa, hoje é importante que nós esperemos a libertação dos nossos problemas, sim. A libertação desse mundo, sim. Para voltar para casa, o nosso lugar, junto com Cristo Jesus. Quando eles saíram de Babilônia, eles foram libertos de algumas coisas que prendiam eles, por exemplo, das tradições religiosas, né? O paganismo. Você imagina o paganismo que existia dentro do povo babilônico ali? Eles mudaram o nome de Daniel, mudaram o nome de outros personagens ali. Eles queriam imprimir na mente deles uma alimentação, um estilo de vida, nomes que lembrassem outros deuses. Quando eles saíram de Babilônia, eles foram libertos disso. Hoje nós estamos vivendo também num ambiente, no mundo, ao nosso redor, que acontece, sabe o quê? Nós estamos cercados também por influências pagãs, por pensamentos diferentes do que Deus deseja para nós. Mas com a volta de Jesus, nós seremos libertos das tradições religiosas. Seremos libertos, sabe do que também? Do inimigo. Babilônia era o inimigo de Israel, do povo judeu, de Judá. E nós temos hoje uma Babilônia que é inimiga. Babilônia hoje, biblicamente, representa o quê? Já estudamos isso, né? Bagunça, confusão. Hoje existe uma confusão religiosa, uma confusão de conceitos, de ideologias. E muitas pessoas hoje, e aí eu digo com o coração triste e aberto, muitas pessoas estão desprezando a Bíblia, a palavra de Deus, os princípios e valores, querendo reinterpretar ao próprio gosto isso. E eu estou falando de líderes religiosos que fazem isso. Mas Deus vai libertar um dia, e muito em breve. Então o foco para esse novo ano seja o seguinte, coloque no seu coração isso, seja voltar para casa, como Israel queria, voltar para o novo lar, a volta de Jesus. Quando a gente analisa ainda a trajetória do povo judeu, na consequência do decreto de Ciro, os judeus que estavam exilados foram autorizados a regressar para a terra deles. A terra de Judá, em particular Jerusalém, para reconstruir o templo. E o nosso maior desejo, nesse ano, eu vou citar essa frase, é voltar
para o nosso lar. Não importa quantos anos passaram, o ano novo só terá sentido de fato, e só será maravilhoso, e só valerá a pena quando nós estivermos na nova Jerusalém, na nova Canaã. O título dessa semana foi Prosperidade à Luz da Bíblia. Muita gente está procurando prosperidade, muita gente está realizando rituais, cerimônias nesse momento, vai realizar hoje à noite, nas praias, nas igrejas, em vários lugares, procurando bênçãos, procurando coisas momentâneas. E deixa eu fazer um desafio aqui. Eu sei que a grande maioria, quem sabe, não. Mas se você planejou nessa noite fazer alguma cerimônia, algum ritual, algo que você acredita que vale a pena para que o ano novo seja melhor, olha, com todo carinho eu vou dizer para você, desista disso. Sabe o que é o mais importante? Nós falamos sobre isso ontem, né? A história de Eliseu. Eliseu fez uma aliança com Deus. Eliseu deixou para trás as coisas erradas que ele estava fazendo, ou a comodidade que ele estava, a vida dele, e Deus o abençoou. Agora, na história de hoje, no relato de hoje, a gente vê que Jerusalém ele tinha um foco. O foco dele era voltar. O povo judeu voltar para Judá, para Jerusalém. Infelizmente, eles queriam voltar por comodidade. Infelizmente, as pessoas hoje, quem sabe pode ser que você esteja vivendo assim, não sei. Estou imaginando, né? Pode ser. A gente queira benefícios muito particulares, muito egoístas nesse ano. Mas não se esqueça de uma coisa, o que Deus mais quer para nós é que nós nos foquemos naquilo que vale a pena. Eu vou contar uma simples história aqui, para a gente refletir um pouquinho. Há uns 2 anos eu conheci uma senhora numa cidade do Espírito Santo, 116 anos. Foi a primeira pessoa que pessoalmente eu tive o privilégio de conhecer com mais de 100 anos. E ela tinha uma idade bem avançada, né? 116 anos. E conversando com ela, ela disse o seguinte, eu perguntei para ela, e aí, a senhora acha que demorou para chegar aos 116 anos ou foi rápido? E a resposta dela surpreende alguns, quem sabe outros não, mas ela disse assim, olha, passou muito rápido, 116 anos passaram rápido demais. E pensando na história dela, até hoje eu me lembro, né? 116 anos passaram muito rápido. Agora, qual que é a perspectiva que a gente tem de projetar a nossa vida nos prazeres momentâneos aqui? Nessa Babilônia, nesse lugar que muitas vezes a gente não tem garantia de nada. Quem garante que nós chegaremos ao final desse ano bem, com saúde, com vida, estruturados, sem nenhuma possível outra pandemia? Não quero ser negativo, não. Eu quero ser realista. E a realidade apresenta 2 coisas para nós. Que o mundo não é fácil e que ele vai se tornar cada vez mais difícil. Mas que Deus está conduzindo. E isso que tem que trazer esperança para a gente. Não precisa ter medo. Deus está conduzindo a nossa vida nesse novo ano. E diante disso, viver 116 anos, viver 80 anos, viver 50 anos é muito pouco. Porque o desejo de Deus para nós é que a gente viva uma vida eterna ao lado dele. Ao reconstruir a Canaã celestial, a nova Jerusalém, o Deus dos céus e da terra, ele convida a gente a ter esse objetivo maior. Quando você pegar a sua agendinha aí, se você tem, ou quando você começar a falar com alguém da família sobre os seus planos, ou quando você começar em algum momento a refletir sobre os seus sonhos, sobre as coisas que você quer que sejam melhor esse ano, coloque as suas coisinhas ali. Eu me lembro de uma vez, quando eu era adolescente ainda, um cantor cristão foi visitar uma de nossas... frequentava uma igreja, ele foi lá, ele esqueceu a agenda dele. E depois, as crianças ali, né, mexendo na agendinha dele, viu lá os planos dele para o novo ano, os sonhos dele para o novo ano. E aquilo me chamou a atenção, aquele cantor ali planejando. E entre os planos estava esperar Jesus voltar. Vale a pena você se planejar. Vale a pena você começar a executar, já estamos no novo ano.
mas que a prioridade seja a volta de Jesus. Não só a sua, mas a da sua família também. Eu quero orar com você agora, para a gente encerrar esse ano, pedindo que Deus te abençoe o seu lar, e que em meio aos sonhos que você tem, que Deus tem para você, o maior deles seja a volta de Jesus, quando nós voltaremos para o Éden restaurado, para o nosso novo lar. Vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, muito obrigado pela reflexão dessa semana, pelas lições que aprendemos. Muitas pessoas nesse novo ano que começou já estão buscando prosperidade, buscando amor, e que ao buscar isso as pessoas saibam o melhor caminho, que é por meio da tua orientação, e que o foco de cada uma delas e o nosso seja a tua volta, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.